Então, boa noite a todos. E nesta noite, então, nós vamos realizar mais um Evangelho no Lar por meio da USE, União Intermunicipal. E nesse momento, então, nós vamos elevar os pensamentos em Jesus e vamos pedir ao Mestre da Vida que possa nos envolver com seu amor, nos permitindo compreender a extensão dessas máximas do Evangelho. E pedimos, Senhor, que durante toda essa exposição, que essas energias de amor que veiculam à nossa volta, que possa chegar aos hospitais, asilos, orfanatos, a todas as pessoas que neste momento passam por situações difíceis. E também pedimos, Pai, que durante todo esse Evangelho possam ser fluidificadas as águas, sendo colocadas nelas todo o magnetismo, todas as energias que venham trazer a tranquilidade do corpo físico, a paz. E assim, Mestre amado, com graças a Deus, nós iniciamos esse diálogo. Que assim seja. Então, o capítulo que nós vamos conversar hoje sobre o Evangelho é o perdão das ofensas, né? Que é o item 14, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Então, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quando ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo. De parte aquele que, do alto, dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades de ser perdoado. Se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes,
porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, e estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos ouvideis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenho feito e pensai apenas numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo de cada coração. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Então essas palavras, elas tocam fundo a nossa alma, o nosso pensamento, no sentido de que nos faz perceber a importância de perdoarmos. Primeiramente porque nós somos seres imortais vivendo uma experiência material. E toda vez que a gente está se relacionando com uma pessoa, seja ela quem for, naquela situação nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos nós mesmos, mas temos vários amigos, inclusive inimigos desencarnados que estão ali presentes. Então, quando a gente compreende a importância de perdoar, a importância de ser indulgente, ou seja, de não ficar olhando, reparando, nem falando sobre o comportamento do nosso próximo, às vezes alguma coisa que por infelicidade esse nosso próximo fez e a gente fica reparando. Então é muito importante a gente ser indulgente, ou seja, nos policiarmos no sentido de procurar seguir exatamente as palavras, as orientações descritas no Evangelho. Porque veja, no exercício do perdão do próximo, nós sentimos uma paz muito grande, porque aqueles talvez inimigos espirituais que estejam ali no seu encalço, à medida que ele vê o seu gesto de perdão, de renúncia, não é? O que vai acontecer? Eles também passam a se utilizar desse exemplo para pensar também. Então, quando Jesus ele ensinou a perdoar os seus irmãos, o seu próximo, não é? Existe muita sabedoria nessas palavras, certo? Porque você se sente bem, sente uma leveza na consciência, uma leveza, uma paz no coração passa a reinar. Por quê? Porque essas energias, esses espíritos que estão ali no seu encalço, ou no encalço daquela outra pessoa, que de repente está interferindo nessa relação, para fazer com que você olhe o outro e a situação de um jeito completamente diferente, de um jeito completamente negativo, no momento que você exercita o perdão, o que vai acontecer? Essa interferência, ela é neutralizada e você sente então aquela paz de espírito. Isso é muito importante. Certa feita, uma senhora, ela tinha um único filho e esse único filho dela foi assassinado. E ela, como ela era cristã e muito devota nas suas orações, tinha uma fé muito grande, o que aconteceu? Depois ela conheceu o espiritismo,
passou a estudar o Evangelho e aquilo foi trazendo a resiliência necessária que ela tinha dentro dela para poder olhar com os olhos do amor essa perda do filho. E ela realizava todas as noites o Evangelho no lar. Eis que um dia, bem no momento que ela estava ali realizando o Evangelho, tinha uma outra visita na casa dela também, e aí bate a porta. E essa pessoa que bateu a porta, ela pede um copo de água, pergunta se podia entrar, que ele estava assim com fome, mas que precisava muito falar com ela. Então, ela estava ali no meio da oração, permitiu que aquela pessoa entrasse e adentrasse ao recinto que estava sendo realizado o Evangelho. Ela serviu o copo de água para essa pessoa, depois serviu um lanche, depois quando terminou o Evangelho, e eles estavam ali conversando e de repente esse moço começa a chorar e ajoelha aos pés dessa senhora, dizendo que ele foi a pessoa que tirou a vida do filho dela e que ele, como ele conhecia a família e ele não tinha muito contato com ela, mas ele sabia onde o rapaz morava e ele falou que ele não tinha a intenção de fazer isso, mas naquele momento ele estava fora de si e cometeu o crime. Né? Então, nesse momento, ele chorava pedindo perdão a ela pela dor que ele causou no coração daquela mãe tão abnegada. E aí essa mãe, ela chorou e fez uma prece agradecendo a Deus pela oportunidade de ter encontrado ainda nessa vida a pessoa que tirou a vida do seu filho. Mas ela, em suas orações, ela perdoava e rogava a Deus pela vida daquela pessoa, para que dali por diante ele pudesse encontrar a paz tão desejada. E depois dessa oração, juntamente com as pessoas que estavam ali, o rapaz pediu que chamassem a polícia, que ele ia se entregar. E com essa situação toda, né, a polícia veio, levou o rapaz e ele cumpriu as penas que ele tinha que cumprir, né, direitinho. E essa mulher, essa mãe, ela todos os dias ela continuava a orar, a fazer prece em prol do espírito desse assassino, para que ele pudesse também encontrar a paz desejada. Então veja, como é importante, com essa história a gente quer ilustrar, a importância, né, do exercício da compreensão. Então, à medida que ela conseguiu compreender todo o processo de encarnação, de desencarnação, as leis divinas, à medida que ela conseguiu compreender isso, ela alcançou no coração dela a capacidade de perdoar. E assim, nós vamos encerrando esse momento tão importante, pedindo a Deus e a Jesus que possa envolver a humanidade, que possa envolver todas as famílias, que possa envolver todos os lares, porque o lar é o laboratório da alma, é a escola onde as almas, que são os espíritos encarnados, conseguem aprender a lei do amor. Isso é muito importante. Então nós vibramos para que essa luz de Jesus envolva todos esses lares, o coração desses pais, desses filhos, o coração desses familiares, trazendo as bênçãos que cada um precisa para a sua evolução. E ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.